Tá bom aí? Já pode começar? Tá bom? Aí pessoal, vamos aqui em trechos bíblicos. Fatos bíblicos sobre reencarnação e comunicação dos espíritos mortos. Espiritismo, doutrina espírita, a terceira revelação. O espiritismo só veio nos trazer revelações maravilhosas. Vamos ver aqui as profecias. Em Isaías 35:5 está dizendo o seguinte: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. 1 Coríntios 2:9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 1:19, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está a sábio? Onde é o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Isso Jesus Cristo. Apocalipse 10:7. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Isaías 8:18-19. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que estireiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos. Só um detalhe. José do Egito era divino. Isso está lá em Gênesis 44:5-15. Hebreus 2:13-14. E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou, eu os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. 1 Coríntios 15:26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Essa é a minha luta. Eu quero destruir, junto com o Mestre Jesus, a morte, porque a morte não existe. A vida continua, com certeza. E é isso, e a missão de Jesus Cristo foi essa. Veio trazer que a vida continua. Ninguém, quando morre, vai ficar lá esperando dormindo para dos fins dos tempos ressuscitar, não. Todos estão vivos. Todos estão em vida, trabalhando. Apocalipse 11:15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo, o rei do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Prova da comunicação dos espíritos mortos. 1 Samuel 15:2-3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vai, pois, agora, e Fera-Meleque, e destrói totalmente tudo o que tiver. E nada lhe poupes, matarás homens e mulheres, menino e criança de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. E Saul e o povo para Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros, o melhor que havia, e não quiser destruir totalmente. Porém, toda a coisa vil e desprezível destruíram. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se constritou a toda noite e clamou ao Senhor. Esse foi o motivo de Saul ter perdido o seu reinado. 1 Samuel 15:3-9. Esse foi o motivo de Saul ter perdido o seu reinado. Por matar todas as crianças de peito, velhinhos, alguns animais, mas deixou o rei Agag vivo e deixou alguns animais vivos para fazer sacrifício. Foi esse o motivo de Saul ter perdido o seu reinado. 1 Samuel 28:3-18-3. Já Samuel era morto, e todo Israel tinha chorado e tinha sepultado em Ramã, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os feiticeiros adivinhos. Aí aqui é o Saul conversando já depois de morto com
Samuel, já depois de morto, conversando com o profeta, com Saul. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor, não executaste o que ele no furor da sua ira ordenou contra Melegue, por isso o Senhor te fez isso, te fez hoje isto. 1 Samuel 15:3. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos comigo estareis comigo no acampamento de Israel. E o Senhor entregará na mão dos filisteus. Isso aqui é Samuel em espírito morto falando com Saul, depois de morto, profetizando a morte de Saul. Samuel era vidente. Aqui, Samuel em espírito dizendo que na batalha Saul ia perder e ia morrer com seus filhos. E realmente aconteceu. Isso aqui é uma prova que a vida continua, né? Ele morreu, mas a vida deles continuaram lá. Porque Samuel não estava em espírito já morto. Se ele disse que amanhã Saul e seus filhos estariam com ele estaria em espírito, não ia dormir. 1 Samuel 31, 4, 6. Então disse Saul a sua escudeira: arranca a tua espada, atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me traspassem esse carneço de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Isso aqui foi suicídio. 2 suicídios. Em 1 Crônica 10, 3, 14, assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara. Qual foi a palavra do Senhor que ele não guardara? Então, isso está em 1 Samuel 15, 3. Foi matar criancinhas de peito, homem e mulher, meninos e meninas, e ter deixado vivo o rei Agag. E também porque interrogaram e consultaram o necromante, e não o Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino de Davi, transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Aqui em 1 Samuel 31, 4, 5, não foi Deus que matou Samuel, não foi esse Senhor. Aqui está dizendo que foi o Senhor, né? Mas aqui também não está dizendo a palavra Deus aqui. O Senhor não matou Saul. Isso aqui, Saul cometeu suicídio. Agora, muitos dizem assim, foi Deus que matou Saul. Não, isso não existe não. Deus não anda matando ninguém aqui. Aqui, essa passagem daqui, quem mandou ele fazer isso, chama-se o Senhor dos Exércitos. Agora, esse espírito aqui que estava falando com Samuel, que ordenou isso aqui, muitos dizem que ele é Deus, mas não acredito não, que Deus não é fazer uma barbaridade dessa, matar criancinhas de peito, essas coisas não. Isso não provém de Deus não. Agora, muitos querem porque querem que seja Deus. Mas eu não acredito não. Está dizendo aqui o Senhor. Nenhuma parte desse trecho aqui, ninguém ouve aqui essa palavra Deus. Só ouve a palavra o Senhor. Deus não. Moisés, o mesmo que proibiu a comunicação dos espíritos mortos, em Deuteronômio 18:11, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Toda a proibição de Moisés era em direção ao povo de Israel, que matava criancinhas em sacrifício aos espíritos inferiores, no fogo, ainda mais assada no fogo. E usava a comunicação com os mortos por interesse, sem nenhum fim instrutivo. É só chegar lá, pesquisar em Isaías 57, 1:10, que lá está provando lá, que esse povo israelita matava suas criancinhas queimadas no fogo em sacrifício aos espíritos maus. E as palavras espiritismo e espírita médio não existem na Bíblia traduzidas pelo original. Não existe a palavra espiritismo, nem médio, nem espírita. Essas palavras foram criadas por Allan Kardec no século XIX. Porque Deus não ia condenar sua obra. O espiritismo, a ciência e filosofia de cunho religioso. Deus não ia condenar a ciência e a filosofia de cunho religioso. Se Moisés proibiu, é porque existe. Se Moisés proibiu a comunicação dos mortos, é porque existe. Você só proíbe algo porque algo existe. Igual as leis. Se há uma lei de trânsito dizendo não ultrapasse 50, porque o carro anda mais do que 50. E já que ele proibiu, porque existe, né? Ainda torna o quê? Mentiroso. Ainda torna mentiroso Salomão, lá em Eclesiastes 9, 5, 6.
no capítulo 9, no versículo de 5, 6 e 10, e também em Isaías, no capítulo 38, 18, 19, Ezequias, que diz que os mortos não clamam mais, torna esses homens mentirosos. E Moisés também, depois de morto, em espírito, 1500 anos depois, falando com Jesus Cristo. Isso está lá em Mateus 17,3 e está lá em Lucas, no capítulo 9, dos versículos 30 a 31. E Moisés, ainda mesmo depois de morto lá falando com Jesus, ainda profetiza a morte dele, que ele ia passar lá em Jerusalém. Em 1 Pedro 3,18, pois também Jesus Cristo morreu uma única vez pelos pecados, justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardaram no dia de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos a saber, 8 pessoas foram salvas através da arca. Isso aqui também está lá em Gênesis 6, 1, 7 e 24, provando. Aqui Jesus Cristo, muitos dizem assim, não, porque Jesus Cristo ressuscitou com carne e osso. Mentira. Jesus Cristo, ninguém nem sabe como foi que Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo foi ressuscitado em espírito, como diz esse texto aqui de Pedro aqui, de 1 Pedro 3,18. Aqui está dizendo, pois também Jesus Cristo morreu uma única vez pelos pecados justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no espírito. Ele não foi vivificado de carne, não, porque ressurreição é espiritual, não tem nada a ver com carne, não. Carne que ensina alguns pregadores aí ensinam que ressurreição é de carne, está lá no cemitério, que a ressurreição é a volta da carniça podre que está no cemitério, que volta a viver. Não existe isso não. Em Atos 9, 3, 4, seguindo ele a estrada fora, aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Isso aqui foi Jesus Cristo em espírito. Também que se essa parte aqui, se Jesus Cristo tivesse a ressurreição de Jesus, fosse carne e osso, ele queria estar aqui em forma de luz. E mais adiante, desse mesmo versículo, no versículo 7, todos que andavam ali aqui com o Saulo, que esse Saulo aqui é Paulo, na conversão dele, que ele começou a seguir Jesus. Aquelas pessoas que andavam com Paulo tinham visto o que tinha acontecido, mas ninguém viu. Se Jesus fosse carne, tivesse vivificado com o corpo dele e osso, essas pessoas que estavam lá tinham visto, mas ninguém viu, lá no versículo 7 de Atos. Apocalipse 7,3, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? João Evangelista, falando com o espírito de um ancião. Gênesis 57. Hebreus 11,4, pela fé Abel, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Olha aqui. Que está dizendo aqui também que Abel morreu, mas ainda continua falando, que a vida continua. Que a vida continua. A mesma coisa que com o Jó, que falou aqui com esse ancião aqui, que a vida continua. Tem nada de estar dormindo não, e esperando um negócio de dormir não, como disse Salomão e Ezequias lá em Salmo não, dizendo que está todo mundo dormindo, não, mentira. Apocalipse 6, 10, 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam, clamando em grande voz, dizendo, até quando o soberano Senhor, santo e verdadeiro, Jesus Cristo, esse Senhor aqui, Senhor, santo e verdadeiro, é Jesus Cristo. Não julgas, nem vinga. Nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Seus discípulos, esses aqui são os seus discípulos que morreram dos mártires, por causa da palavra de Deus. Em espírito, falando com Jesus Cristo. E aí, como é que fica essa ressurreição de carne e osso? E esses mártires aqui, tudo lá, conversando com Jesus Cristo, provando que a vida continuou. Eles estavam lá em espírito, não era em carne não. A ressurreição é espiritual e não carnal. O resto mortais não vivifica. Lucas, Pai, na tua mão entrega o meu espírito. Jesus entregou, foi o espírito dele ao Pai. Foi nessa hora a ressurreição de Jesus Cristo. Porque muitos dizem que foi naquela sepultura. Não, foi nesse momentinho aqui, quando Jesus Cristo diz, Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito.
Jesus entregou foi o Espírito dele, não foi carne e osso não. Que carne e osso, como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, no capítulo, em 1 Coríntios 15, versículo 50, o apóstolo Paulo diz que carne e osso não é do reino de Deus não. Apocalipse 25, 6. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Jesus Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. E eles aqui, esses mortos aqui, estão vivendo em espírito. Por que não morreram a segunda vez? Porque estão em espírito. Já viu o espírito morrer? Ninguém sabe se o espírito morre. Estão lá trabalhando, esses mortos aqui trabalhando como sacerdote lá no meio, lá com Jesus Cristo e Deus aqui no meio de nós. Mais prova aqui que a vida continua. João 5,25, verdade, verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouviram viverão. Em 1 Tessalonicenses 4,14, Paulo está dizendo o seguinte: pois se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus Cristo, trará em sua companhia os que dormem. Jesus Cristo vem trazendo aos que dormem. Vem trazendo aos que dormem, não vem tirar daqui os que estão mortos, não. Ele vem trazendo o que é que dorme para mostrar. E outra coisa, Jesus nunca saiu de perto de nós, não. Agora, quando ele se mostrar mesmo, quando ele se mostrar através de uma materialização, aí todo mundo vai ver ele. Mas ele nunca saiu do nosso meio, não, como diz as Escrituras. O próprio mestre diz que sempre estareis convosco. João 6,63, o Espírito que vivifica. Olha aqui, Jesus dizendo, o Espírito que vivifica carne, corpo, para nada serve. As palavras que vos tenho dito é Espírito e são vida. Isso aqui Jesus Cristo dizendo. Lucas 20, 37, 38. E os que os mortos estão de ressuscitar, Moisés não indicou no 3 referente a essa, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas assim de vivo, pois para ele todos vivem. Que Jesus ainda está mostrando aí, que a vida continua, todos vivem. Se Deus é Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, Deus não é Deus dos mortos. Esses daqui que morreram, todos estão vivos, estão em espírito. Apocalipse 21, 8. Quanto porém os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 11, 3. Daria a minha única que profetize por 1260 dias, vestida de pano de saco. Isso aqui é Jesus Cristo. Aqui diz muitos que é João, muitos dizem que é Moisés e Elias. Mas vamos ver aqui essas duas testemunhas, vamos chegar nas testemunhas. Apocalipse 11, 3. Daria as minhas duas testemunhas que profetizam por 1260 dias, vestida de pano de saco. Para mim é Elias e João Batista, que são um só. Agora vamos entrar na outra revelação. Fatos bíblicos sobre reencarnação do profeta Elias fatos bíblicos sobre reencarnação de Elias em João Batista. Isaías, primeira prova, Isaías 40:35. Guarda o que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor, endireitai no erro vareda nosso Deus. Todo o vale será aterrado e nivelado, todos os montes alteiros, que é tortuoso será retificado. Os lugares escabrão aplanado. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor diz. Esse Senhor aqui, muito diz como Deus, mas está aqui, esse Senhor aqui está como sendo um Espírito. Não está dizendo aqui que é Deus, não, mas está dizendo que é o Senhor. Em Malaquias, outra profecia, essa aqui é uma profecia, em Malaquias 3:1, uma profecia do Senhor dos Exércitos, é outro Espírito aqui. Malaquias está dizendo o seguinte: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu tempo, o Senhor, a quem vós buscar o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 4, 5, 6. Essa aqui já é a terceira prova, viu? Malaquias 3:1 é a segunda, essa aqui é a terceira. Malaquias 4, 5, 6. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isso aí é a terceira. Vamos para a quarta prova. Lucas 1, 13, 17, 19. Outro espírito aqui, o anjo Gabriel. Disse porém o anjo: Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais ao filho, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo bem preparado. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, castigo diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, e precederás o caminho do Senhor, e prepararás o seu caminho. Lucas 3, 4, 6, a quinta prova. Conforme está escrito no livro do profeta Isaías 43, 4. Guarda o que clama nos desertos, prepara o caminho do Senhor, direitai suas varedas. Todo vale será terra de nivelado, todos os montes alteiros, o caminho tortuoso serão retificados, os escabrosos aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Em Mateus 11, 10, 14 a 15, a prova que é Jesus Cristo confirmando. Este de quem está escrito: Eis aí envio adiante da tua face o meu mensageiro, para preparar o teu caminho diante de ti. Isso aqui é uma prova, foi o que o Senhor dos Exércitos falou lá na segunda prova. Essa aqui já é a quinta prova. E se o querer reconhecer, e mesmo Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Isso aqui é uma confirmação. Isso aqui nem porque não. Isso aqui é uma confirmação. Vou ler de novo. Mateus 11, 10, 14. Este é de quem está escrito lá em... O que o Senhor dos Exércitos falou lá, em Malaquias 3, 1. Aí Jesus vai pregar lá o que aquele espírito, outro espírito lá, disse lá. Este de quem está escrito: Eis aí envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E se o querer reconhecer, e mesmo Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A sexta prova. Mas os discípulos interrogaram: por que disse a esposa do escravo, se é necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato Elias virá e restaurar todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Então os discípulos entenderam que eles falaram a respeito de João Batista. Isso aqui é mais uma prova dos fatos da reencarnação de Elias em João Batista. Isso aqui é Jesus Cristo confirmando. Isso aqui não é brincadeira de Zé doidinho, não. Que estão doidos aí na internet dizendo que não existe reencarnação. Só não existe para eles o fato da reencarnação. Não existe a palavra reencarnação dentro da Bíblia, mas a palavra reencarnação dentro da Bíblia está com outro nome. Mas que existe os fatos dentro da Bíblia sobre a reencarnação, existe. Que o próprio João Batista confirmando que ele é a voz que clama do deserto, Elias. Então João Batista diz: eu sou a voz que clama no deserto, conforme está escrito no livro do profeta Isaías 43, 5, como a gente já leu duas vezes aqui sobre isso. Ele dizendo que é a voz do deserto. Aí isso aqui foram como sendo os evangélicos naquele tempo lá, os saduceus e os fariseus, né? Porque o fariseu acreditava em anjos, os saduceus não, né? Essas espécies de gente foram lá perguntar a ele: hein, rapaz, foi Elias? Aí ele disse: rapaz, conversa é essa? Não sou Elias não. Ele respondeu lá em João 1, versículo 22, ele disse: rapaz, não sou Elias não. Não sou Elias não. É porque aquele saduceu, aquele povo lá, pensava que Elias ia vir com aquele corpo. Porque lá tem um relato em dois reis que Elias subiu ao céu com o corpo e tudo. Aí eles pensavam que tinha voltado com aquele mesmo corpo. Já que Isabel, todo mundo conheceu João Batista desde criancinha, nasceu. Ele veio através da reencarnação. Quem é a voz do deserto, Elias? Prova 1 Reis 18, 4, 3. Ele mesmo, porém, se for ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte, disse: basta, toma agora o Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu remanto, e na entrada da caverna, eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Elias passou por expiação e provação e reação, karma, prova. Muitos dizem assim: não existe karma, não existe. O Espiritismo está com plena razão. O Espiritismo é uma luz divina.
Tem. E Jesus ainda diz ainda mais sobre karma. Mateus 26, 52, Jesus diz o seguinte: então Jesus lhe disse, embainha tua espada, pois todos que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Isso aqui é a mesma coisa que diz assim, que quem o ferro fere, com ele será ferido. Em 1 Reis 18:40, disse-lhe Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escapa. Lançaram mão deles e Elias o perdeceu ao ribeiro de Gizum e Elias o matou. Não precisava ter matado os profetas de Baal, decepado. Olha o que foi que aconteceu com João Batista, no Mateus 14:10. E deu ordem e decapitou a João no cárcere. João Batista foi morto no cárcere, mas isso aí foi uma expiação e prova que ele tinha que passar. Ai, me dá aquele aí, Xaninho. Esse menino. Menino valente, menino, que meninos têm vergonha. Fica aqui, mano, fica aí, mano. Pois é. E não tem carro não, tem carro sim. Em João 3, 11, 13, Jesus Cristo disse, é verdade te digo, que nós dizemos que sabemos, testificamos que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu a saber, o Filho do Homem que está no céu. Aí vem um tal de Eli Soriano dizer, não, porque tem um terceiro céu, quarto céu, quinto céu. Rapaz, conversa para boi dormir. Depois dessa passagem aqui, dessas camadas de ozônio aqui, é só escuridão, rapaz. O céu está indo na nossa aqui, as moradas de Deus são esse planeta. Em 2 Crônicas 21, 12, 20, Elias enviou uma carta ao rei Jorão. A prova está em 2 Reis 8, 16, 24. Ou foi uma psicografia tipo Chico Xavier? Porque o cara subiu ao céu, lá em 2 Reis 2, 1, subiu ao céu. Mas depois apareceu uma carta lá ao rei Jorão. Aí deve ter sido a psicografia, né? De cima lá. Então se voltou com carne e osso lá para escrever, ó, manda essa aqui, ó, a carta aqui. Aí ver que ele retornou de novo, naquele tempo mesmo lá. Em Gênesis 5:24, andou Enoque com Deus, já não era, porque Deus o tomou para si. O próprio Enoque também, no livro de Enoque, ele disse que estava escondido do povo. Hebreus 11:1, ora a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que se não veem. João 1, 17, 18, 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tem de ouvir a sua voz, nem visto a sua forma. Jesus. João 6, 44, 46. Não que alguém tenha visto o Pai, só porque aquele que vem de Deus, este tem visto. Mateus 11, 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticar. Gálatas 3:13. Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele própria maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Santíssima Trindade, Pai, Êxodo, só existe um só Deus, Filho, Jesus Cristo é seu mensageiro. O Espírito Santo, João 14:26, é uma legião de espíritos, mensageiros de Deus. Todos são um porque são obedientes a um só Deus que Jesus Cristo revelou. Dízimo, só quem pode receber são sacerdotes levitas, Hebreus 7, 4, 12, 14. Quem roubava a Deus era sacerdote. Lê Malaquias 1, 6, 8 e Malaquias 2, 1, 4, e não você, Malaquias 3, 10. Apocalipse 22, 6, disse-me ainda, essa palavra são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos Profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Deus é Espírito, importa que seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. A encarnação de Josias, 1 Reis 3:2, clamou o profeta ao altar por ordem do Senhor e disse, ao altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Confirmação está em 2 Reis 22, 1, 13, 15. Aqui tem a encarnação de Jeremias, 1:5, encarnação de Jesus Cristo, João 1:6, as maravilhas de Jó, reencarnação segundo Jó, Jó 14:10, Jó 33, 21, 22, 25, 29, Jó 38, 21. Tu sabes, porque nesse tempo será nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Daniel 9:23, Daniel 10:11, Daniel
12, 9, 13. Leia, pesquise e entenda. João 21, 20. João 19, 19, 26, 27. Isso aqui é a reencarnação de Daniel, porque estava previsto ele ressuscitar no fim do tempo, e ele ressuscitou como João, o discípulo querido de Jesus Cristo. Mas isso aqui tem que entender e analisar. João 14:2. João 14:2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. A casa do pai é o universo, suas moradas são os planetas, todos habitados. 1 Coríntios 15:36. A bênção. Espírito de verdade. Apocalipse 22, 21. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Pois é aí, pessoal, analise, estude também e leia, né? Não vão ser ensinados pelo que as outras pessoas lhe dizem, não. A gente só acredita como a gente vai lá pesquisar e ver quem é que está com a razão. E outra coisa, a Bíblia também não é a verdade absoluta, não. Há contradições dentro da Bíblia. Nem tudo que tem dentro da Bíblia é verdadeiro. Nem tudo que está dentro da Bíblia é a palavra de Deus. Tem que ter cuidado nisso e analisar. E a Bíblia também não é a palavra absoluta, não. Temos que simples enxergar a verdade estudando. Então, é isso aí. Pode encerrar aí.